Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você, seja com sua família. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor ao seu coração, mais um momento de célula de oração, momento que nós separamos para buscar ao Senhor, para ouvir a sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, do verso 2 ao verso 4, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus, pelo teu cuidado, a tua provisão, ó Deus, nós louvamos o Senhor, te bendizemos, louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e por todas as dádivas que temos recebido do Senhor. Suplicamos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados e clamamos, ó Deus, pela tua palavra nessa hora, que ela fale aos nossos corações, que ela nos edifique, que ela nos anime e nos fortifique, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos. Bom, irmãos, nós vamos falar então um pouquinho hoje sobre oração. A oração, ela é um sinal vital da espiritualidade cristã, da vida espiritual cristã. Algumas pessoas comparam a oração com a respiração. Algumas pessoas dizem que a oração ela é a respiração do cristão. Mas se a oração é a respiração do cristão, nós podemos também dizer que muitas pessoas estão respirando mal. Nós estamos vivendo aí um momento em que se fala muito de respiradores para as pessoas e muitos estão precisando de respiradores para a sua saúde espiritual, para a sua vitalidade espiritual. E esse texto é uma exortação de Paulo, é um encorajamento de Paulo à igreja de Colossenses a perseverarem na oração, a orarem em todo tempo. A oração, de fato, é importante na nossa vida, é inquestionável o valor da oração. A oração, ela visa primeiramente a glória de Deus e depois o benefício do homem, o benefício humano. Jesus orava, Jesus sempre tinha um tempo reservado para a oração, ele sempre parava, ele tirava, reservava momentos de oração para falar com o Pai, para se dedicar à oração. Paulo aqui, essa aqui é uma das cartas também que foram escritas, foi escrita também da prisão, então, ordena, encoraja essa igreja a perseverar na oração. E eu queria tirar para a gente algumas lições sobre a oração. A primeira coisa é que a oração deve ser perseverante. Paulo aqui, ele usa uma palavra aqui para exemplificar a perseverança na oração, que ela tem um sentido de um navio que chega a um porto e para naquele porto. Ou seja, a oração, ela exige de nós uma parada, ela exige de nós que nós dediquemos um tempo a ela, uma parada, um momento em que estamos ali só para orar, exclusivamente para orar, um tempo dedicado, exclusivo à oração. E Paulo então diz isso, perseverai-vos na oração. Ela é algo vital para nós. A oração ela é essencial na vida do cristão. Por isso Paulo diz, perseverai na oração. Uma segunda qualidade da oração é que ela deve ser pensada. Ele diz, vigiando, quando ele diz essa palavra vigiando, ele está dizendo, com atenção, atenciosamente, você deve pensar para orar, você deve pensar as palavras que você vai dizer ao Senhor, que você vai apresentar diante de Deus. A oração ela deve ser atenta, e nada que há externo deve impedir, atrapalhar a nossa oração, nada pode interferir nesse momento em que estamos orando. Afinal de contas,
É o momento que você está falando com o seu Criador. É o momento que você está falando com Deus. É o momento em que você direciona a sua voz ao Senhor e Ele para te ouvir, porque Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. A oração também, ela deve ser intencional. Veja que no verso 3, Paulo diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Observe que eu já disse aqui que a oração ela visa a glória de Deus e depois o benefício humano. Observe que Paulo ele pede oração por ele pede para que suplique em favor dele e também de seus companheiros, mas para que a palavra de Deus seja pregada. Paulo está preso, Paulo é um prisioneiro. Contudo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: eu estou preso, mas o evangelho não. Porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava diante de reis, porque ele estava diante de vários soldados o tempo todo, pregando a palavra em Roma, ministrando a palavra de Deus, mas ele sabe que a oração também é fundamental nesse sentido, para a proclamação do evangelho, para que a palavra de Deus seja ministrada aos corações. Por isso Paulo nos diz isso: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à pregação da palavra. Por isso nós devemos olhar para a oração e ver o seu grande valor na nossa vida. Ela demonstra a vitalidade, a saúde espiritual do cristão. A oração deve ser perseverante, a oração deve ser pensada com atenção, a oração deve ser intencional. Porque ela deve visar, ela deve ter um propósito. E o primeiro propósito aqui que nós vimos é a glória de Deus, e depois o benefício humano. Ou seja, o primeiro propósito é que Deus seja glorificado, e depois que as pessoas sejam alcançadas, e que Paulo consiga então manifestar qual é a vontade de Deus. É para que Paulo consiga mostrar às pessoas os mistérios de Cristo, os mistérios da união com Cristo, os mistérios do prazer de desfrutar uma nova vida com Cristo. Mas se a oração é vital nas nossas vidas, se a oração é comparada à respiração em nossas vidas, como é que você está respirando? Você está bem? Você não está precisando de nenhum tipo de cuidado? Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 a 8, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Jesus aprendeu, ele teve que orar, ele teve que suplicar a quem podia o livrar da morte. O próprio Jesus orava constantemente. Ele sendo filho de Deus, ele orou em todo o tempo e aprendeu pela obediência às coisas que sofreu. Ou seja, ele foi ouvido por causa da sua piedade, por causa do seu clamor. Nós precisamos orar. A pergunta que eu faço então para você é: devemos orar? Você vai responder: sim, claro. Ela é a nossa respiração, ela é a nossa vitalidade. Mas a realidade é que nem sempre oramos da maneira como devemos orar. Nem sempre oramos com perseverança, nem sempre oramos vigilantes, nem sempre oramos com gratidão no nosso coração. Mas nós tropeçamos, nós falhamos na oração. A oração deve ser prioridade na sua vida. E para isso, eu quero usar um exemplo simples. Nem sempre levantamos cedo por causa da oração. Nós levantamos mais cedo por causa do trabalho, nós levantamos mais cedo por causa de algum outro compromisso, mas eu nunca, ou poucas vezes ouvi as pessoas dizendo: hoje eu vou levantar mais cedo para orar. Levantamos mais cedo por tantas outras razões e motivos, mas nem sempre para orar. Então eu quero te dar um motivo para que você possa orar em todo tempo e perseverar na oração.
as misericórdias de Deus que se renovam sobre as nossas vidas. Deus tem um cuidado especial para conosco. E só por esse fato de Deus ter derramado as suas misericórdias sobre as nossas vidas, já é um motivo suficiente para passarmos o dia todo diante de Deus, com gratidão no nosso coração, expressando a Ele o nosso louvor, expressando a Ele a nossa gratidão, pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias para conosco. Oração é algo vital e essencial em nossas vidas. Por isso, não deixe de orar. Ore sempre, busque ao Senhor, porque é disso que depende a sua saúde espiritual. A sua vida espiritual depende disso, da sua oração. Ore a Deus, busque a Deus, clame a Deus em todo tempo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por tua palavra. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a orar, a buscar ao Senhor em todo tempo, a sermos perseverantes na oração, a sermos, ó Deus, atenciosos em nossas orações, a sermos gratos, ó Deus, em nossas orações, a termos propósitos em nossas orações, ao nos colocarmos diante de Deus, ó Pai, ao nos colocarmos diante do Senhor, apresentarmos, ó Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, ó Deus, sabendo, ó Deus, dos teus cuidados, das tuas misericórdias, ó Deus, das tuas promessas para conosco. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, e que por meio da oração, Pai, eles possam entender, ó Deus, o quão bom o quão abençoados somos, ó Deus, quando nos colocamos diante do Senhor em oração, em todo tempo, perseverando, recebendo as bênçãos do Senhor e as tuas dádivas. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.